Vocês estão bem? Graça e paz de Jesus, amém? Amém. Chegamos ao final da série Intimidade. Hoje é o quarto e último sábado dessa série. Sábado que vem, nós já daremos início a uma nova série de mensagens. Profetas do século 21, parte 2. Essa galera que reagiu ao que eu falei é porque elas estavam aqui quando a gente fez a primeira parte dessa série de mensagens. Foi no primeiro ano de pandemia, 2020, terminamos ela no início de 2021. Foram 11 mensagens consecutivas aqui no Holy, no ano de 2020 e 2021. E nós vivemos um tempo diferente, um tempo diferente. Deus falou profundamente ao nosso coração, num nível de quebrantá-lo, como eu, por exemplo, nunca tinha vivido antes. Foi o período da minha vida em que eu vivi o maior quebrantamento da minha vida dentro de cultos. E nós já estamos gerando essa expectativa novamente. Então, você que não sabe do que eu estou falando, não tem a menor ideia do que é essa série Profetas do século 21, você vai poder acessar pelas nossas redes sociais ou lá no YouTube da Alameda as mensagens que já foram ministradas. A gente vai lançar um link com uma ordem como se fosse um set list, uma playlist de vídeos, para que você assista ao longo aí desse tempo. Você pode assistir paralelamente. Se você quiser relembrar, mesmo já tendo assistido as mensagens, você vai poder fazer isso também. Mas nós começamos a série Profetas do século 21 no próximo sábado. Mas antes disso, nós temos que encerrar a nossa presente série, a série Intimidade. E talvez você tenha observado já algumas pessoas descalças. E na semana passada nós encerramos o nosso culto com um chamado ao lugar de intimidade, ao lugar santo, onde Deus se manifesta, se apresentando como um Deus pessoal, não apenas como um Deus criador, que se manifesta de forma distante, mas também um Deus presente, um Deus íntimo, um Deus pessoal. E quando Ele chama Moisés para perto, Ele fala: tira as sandálias dos seus pés. Eu queria já que para esse último culto dessa série de mensagens você tivesse em mente. A partir de agora você não vai mais ser desafiado a fazer isso, mas você tem toda a liberdade para fazer isso. E eu quero convidá-lo nessa noite, se você puder já tirar os seus sapatos, suas sandálias, o que você tiver no seu pé, a não ser, claro, que você se incomode com isso, porque o pé fica gelado, ou porque você tem chulé, fica tranquilo. Não é para te constranger de forma alguma, é só para que você entre já nesse lugar de intimidade, porque eu quero partir da onde nós terminamos no sábado passado, e nós terminamos assim. Quem estava aqui sábado passado, faz assim só para eu ter uma ideia, a maioria dos presentes estavam no sábado passado. E nós terminamos assim, descalços, rendidos ao Senhor, porque reconhecemos a sua santidade e entendemos que não tem nada que nós possamos fazer, nada das nossas obras que podemos apresentar e nem dos nossos comportamentos dos quais podemos nos revestir e nos travestir, que engane o coração de Deus quando Ele olha para nós. Pregamos na parábola do publicano e do fariseu, ou, em outras palavras, do pecador e do religioso. E vimos que aquele que apresentou todas as suas boas obras, de fato, não se aproximou do Senhor, ainda que o seu comportamento fosse de ir à frente no templo. Deus não o recebeu. Mas aquele que estava distante num comportamento, mas batia no seu peito, rasgava o seu coração em quebrantamento, falando: eu sou pecador, esse foi justificado. E Jesus estava falando ali sobre aqueles que adotam a prática do arrependimento. Por quê? Dentro da série Intimidade, nós vimos que intimidade não se conquista, intimidade se recebe. O acesso era restrito. Nós não tínhamos capacidade de romper com aquilo que nos separava do lugar da intimidade, aquilo que nos impedia de desfrutar o lugar da glória, da manifestação, do santíssimo lugar. No tabernáculo, no templo, isso é representado pelo Santo dos Santos e um véu que separava, e esse véu, ele se rasga no momento em que Cristo está pendurado na cruz com o seu corpo todo rasgado.
Ele se rasga de cima a baixo, mostrando que o quê? Quem abriu o caminho para o lugar de intimidade foi Jesus no seu próprio corpo. Ele se rasgou para que nós pudéssemos entrar no lugar de intimidade com o Pai. É Ele quem nos deu acesso irrestrito ao lugar que estava restrito a apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então nós temos um privilégio profundo, inenarrável, de entrar na presença de Deus por meio do sangue precioso de Jesus. Recebemos intimidade. Mas aí percebemos que ao nos ser dada essa intimidade, ou melhor, o direito de entrarmos nesse lugar de intimidade, também recebemos uma responsabilidade. E aí vem o segundo verbo. O primeiro é recebemos, o segundo é desenvolver intimidade. E a gente falou sobre só imito quem eu conheço. Então eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso ser intencional, propositivo, buscá-lo, para que eu ganhe intimidade, ou melhor, desenvolva essa intimidade, e ao desenvolver essa intimidade, eu passe a imitá-lo. E aí, claro, por meio das disciplinas espirituais, da leitura da palavra, o lugar inerrante da revelação de Deus, por meio da oração, o lugar de intimidade e de derramamento diante do Pai, e também por meio das nossas boas obras, que é a doutrina da imitação. Eu imito, então eu começo a me parecer, fica evidente que eu conheço Jesus. E aí, semana passada vimos que essa intimidade que foi recebida e desenvolvida, ela precisa ser feita a manutenção. Porque o nosso coração, ele tem uma inclinação para o mal. E ainda que o nosso comportamento, ele tenha uma aparência boa, de boas obras, nosso coração, ele tende ao lugar de orgulho, e nós precisamos fazer a manutenção através do arrependimento, para que nós não sejamos como os religiosos que chegam diante de Deus se achando superiores aos outros, ou achando que temos algum mérito naquilo que desfrutamos na presença de Deus, quando na verdade recebemos por meio de Jesus, o mérito é de Jesus, e nós precisamos permanecer conscientes da nossa pequenez, e de um coração quebrantado e arrependido. E hoje, para nós fecharmos essa caminhada de intimidade, nós precisamos entender a missão que recebemos a partir da intimidade. Porque o propósito para o qual nós fomos criados é manifestar a glória de Deus. Veja, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele os faz à sua imagem e semelhança. E quando, como o Mateus citou na abertura do culto hoje, João 4, Jesus fala para a mulher samaritana que o Pai está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que o Pai está procurando é a sua imagem e a sua semelhança em seus filhos. Portanto, nosso propósito é viver para a glória de Deus, é manifestar quem Deus é. Mas quando entramos no lugar do nosso propósito, de sermos amigos de Deus, de estarmos revelando a glória do Pai, nós recebemos uma missão. E essa missão é compartilhar a boa nova, a boa notícia. Nós temos a missão de chegar para as pessoas que ainda estão restritas a um lugar distante da presença de Deus, que ainda não obtiveram acesso, que ainda não conseguiram, ou melhor, não é conseguiram, mas ainda não receberam de Jesus, não desenvolveram intimidade e também não têm feito a manutenção do seu coração para desfrutar dessa intimidade. Que agora não há mais restrição. Não é uma mensagem para judeu, não é uma mensagem para grego. Não há mais judeu nem grego. Não há mais homem e mulher, senhor e escravo. Não há mais jovens e velhos. A boa notícia é para ser compartilhada de forma indiscriminada. Para todo aquele que tem ouvidos para ouvir, para todo aquele que pode receber a mensagem. A minha e a sua missão é compartilhar daquele que vimos e ouvimos
e daquele que apalpamos, a respeito do Verbo da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. E para isso, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu antes de eu entrar no texto. Uma coisa que aconteceu quando eu era pré-adolescente, quase adolescente já. Estudava no colégio e tinha um menino na minha turma que ele era muito fedido. Real mesmo, assim, não estou brincando, não é um fedido depois do futebol, era antes mesmo. Quando você pensava que ele já tinha jogado futebol, ele nem tinha começado ainda, ele já estava naquele CC. E ele chegava na sala. E era terrível, e todo mundo zoava ele. Falava, nossa, o cara está fedido, meu Deus, eu não vou falar o nome dele, vai que ele está aqui, não sei, ouvindo. Mas ele era muito fedido. E a gente ficava zoando, dava apelido, a gente dava presente para ele toda semana, era um sabonete, um desodorante. A gente tentava, e ele, assim, ficava um pouco desconfortável, mas ele, tá, beleza, tipo, não estava muito, assim, se importando também. Mas aí, um dia ele ficou muito triste depois do intervalo, e eu vi que a zoeira foi daquele jeito com ele, né? A galera começou a correr com desodorante atrás dele, para soltar o spray nele, assim. E aí, depois do intervalo, ele entrou na sala, ele ficou meio cabisbaixo. Aí eu cutuquei ele e falei, mano, por que você está triste dele? Cara, o meu primo começou a estudar nessa escola. Eu falei, você não gosta dele? Ele, não, eu gosto muito do meu primo, ele é meu melhor amigo. Mas ele fingiu que ele não me conhecia aqui. Veja, ele era zoado o ano inteiro. E ali, no meio do ano, ele de repente fica triste. E a tristeza do coração dele não era porque, mais uma vez, ele foi zoado, mas porque alguém que ele conhecia, amava e tinha por amigo, tratou ele como um desconhecido, fingiu que não conhecia. Ele fez papel de maluco na frente de todo mundo. E ele ficou chateado, ficou entristecido. Daquele dia em diante, nós paramos a zoeira e cessou. Porque nós vimos no olhar dele a tristeza. E o que acontece é que muitas vezes nós realmente temos uma vida de intimidade com Jesus, nós temos uma vida de entrega, nós temos um final de semana de culto, nós temos uma disciplina de jejum, nós temos uma vida de oração, nós lemos a palavra de Deus. Mas quando vamos a lugares em que existem outras pessoas que não sabem desse relacionamento, nós tratamos Jesus como aquele menino fedido. Fingimos que não o conhecemos. Jesus está ao nosso lado, a sua glória nos envolve, o seu Espírito está em nós, o seu Espírito manifesta os seus dons em nós e nos dá a capacidade de revelarmos e manifestarmos o reino de Deus onde estivermos, mas quando chegamos nesses lugares, nós tratamos Jesus como aquele menino fedido que eu não posso falar, as pessoas não podem saber que eu conheço ele. Como se ele fosse de má fama, como se ele tivesse algum problema de ser apresentado como meu amigo. E o que eu quero te dizer é o seguinte, é que se de fato você é alguém que ama Jesus, que vive a intimidade, você é alguém que ora, que lê a Bíblia, que tem uma disciplina de jejum regular, você busca o Senhor, você vem aos cultos, você ora, você vai na EBD, aleluia. O crente mais crente do mundo é o crente que vai na EBD. Mas você chega nos lugares e não fala desse amigo, você não assume que você é amigo dessa pessoa, Jesus Cristo. Você está tratando ele como um menino fedido. E certamente você entristece o seu coração, o coração de Jesus. E aqui não é para fazer um jogo emocional, para você sair agora panfletando para todo lado, não é essa a ideia. Mas é que nós tomemos consciência de que o último estágio da intimidade com Deus é compartilharmos o acesso ao lugar de intimidade com Deus. Se não chegarmos a esse lugar, ficaremos presos no processo. Nosso coração vai se envaidecer. E
acabaremos por cair no pecado do fariseu, do religioso que falamos na semana passada. A tendência é que nós passemos a nos achar melhores do que os outros e a guardar a nossa fé para nós mesmos. É uma senha? Sim, é uma senha, mas é uma senha que precisa ser compartilhada. Há uma boa notícia: o acesso restrito agora, ou melhor, o acesso restrito, que antes era restrito, em Jesus é irrestrito. Você também pode desfrutar desse lugar de intimidade. Mas eu sei por que você não faz isso. Eu sei por que eu não faço isso muitas vezes. É porque sempre vem uma pergunta no nosso coração, e você vai concordar comigo agora. E se a pessoa disser que não quer? E se ela me rejeitar? Por que você não ora para alguém ser curado muitas vezes? E se não acontecer? A gente sempre pensa, e se não? E isso paralisa o nosso coração. Mas Jesus tem uma forma de nos ensinar. Ele não está bravo com a gente. Apesar de, claro, isso entristecer o coração dele. Ele não fica batendo o pé, vira a cara para a gente, agora eu vou ficar revoltado com eles estão me negando, ou eles não estão falando de mim, ou não estão assumindo que são meus amigos, que vivem em intimidade comigo, e agora eu vou virar as costas. Não, Jesus não faz isso. Jesus nos ensina, porque Ele é o mestre. E agora você vai abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 6, para nós vermos o que é que como Jesus nos ensina a compartilhar dessa senha, como Jesus nos mostra que devemos fazer para que o nosso coração não fique preso na timidez, na vergonha e nem numa religiosidade que nos afasta de Deus. Veja só, Marcos capítulo 6, versos 6 em diante. Marcos 6, 6. Está escrito: e admirava-se da incredulidade deles. Está falando, preste bem atenção aqui, deles quem? Do povo que conhecia ele desde criança. Jesus começa falando daquela galera que o viu crescer, que sabia que ele era o filho do José, o carpinteiro, filho da Mariazinha. O Jesus ali, ó, essa galera deixa Jesus indignado. Aqui a palavra está escrito admirava-se, mas não é de admiração, não, é indignado. Jesus estava indignado com a incredulidade desse povo que sabia quem ele era, que viu ele crescer, que conhecia a sua história. Continuando, Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Repita assim comigo: 2 em 2. Muito bem. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Eu acho fantástico como Jesus fala umas coisas assim, tipo, você já parou para pensar que quando você entra num lugar, você fica lá até sair de lá? Mas o que Jesus está falando é que não era para ficar trocando de estadia. Aqui é só uma forma da cultura, um hebraísmo aqui, se manifestando na fala de Jesus. Ele não está falando com bobo. Ele está só falando uma obviedade através de um recurso retórico da época. Então, quando vocês entrarem numa casa, fiquem nela, não fica mudando de estadia, fica num lugar. Por quê? Porque eles iam anunciar o evangelho naquela aldeia. E quando as pessoas ouvissem as reverberações, os ecos daquilo que eles estavam pregando, ou seja, se eu contei de uma boa nova, Sofia, olha aqui, ó, Jesus é o Messias,
ele ensina as Escrituras, ele perdoa os pecados, ele cura os enfermos, ele expulsa os espíritos imundos, ele nos deu autoridade para fazer as mesmas coisas. Você conhece alguém que precisa disso? Então, vai chamar. Eu estou na casa ali, quem tem ninguém atrás de mim? Eu estou na casa do Daniel. Então eu não vou sair de lá enquanto eu estiver nessa aldeia. Beleza, Sofia? Beleza, a Sofia vai e ela reverbera o ensinamento, ela reverbera o evangelho, a boa notícia que havia sido proclamada por aqueles dois. E eles estavam lá na casa do Daniel. Então todo mundo sabia o quê? Que se precisasse de alguém para expulsar espíritos imundos, para curar, para ensinar as Escrituras, para pregar com autoridade, anunciar-lhes as boas novas, aonde eles tinham que ir? Na casa do Daniel, certo? Está claro aqui? Entenderam por que Jesus fala isso para os dois em dois? Muito bem, vamos seguir aqui no texto para terminar essa perícope. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Ou seja, Jesus fala para eles, vocês vão, ficar num lugar, anuncia lá, quem quiser vem, beleza, show de bola. Mas também se ninguém quiser receber vocês, bate os calcanhares assim, tira a areia dos pés, aquilo vai ser testemunho. Eu vim pregar o evangelho e vocês não receberam. Deus abençoe, tchau. E segue. Veja que Jesus é muito bem resolvido e ele tenta passar essa resolução para o coração dos discípulos aqui. Vá, pregue. Mas se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, cara, só vai. Segue o caminho. Ainda tem muita gente para vocês testemunharem. O fim do mundo não é ali. Os confins da terra não foram alcançados ainda. Tem muita gente para vocês ainda anunciarem. É o que Jesus está dizendo ali para os discípulos. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Muito bem. Olha só. Aqui Jesus está, final do primeiro ano do ministério dele com os discípulos. Primeiro terço, com certeza, do ministério de Jesus com os discípulos. E eles já estavam ali há um tempo aprendendo, eles já tinham desenvolvido certa intimidade. Com um ano de amizade com alguém, quando você fica todo dia com essa pessoa, você desenvolve uma boa intimidade. É diferente da pessoa que você vê uma vez ao ano. Um ano você não desenvolveu intimidade ainda. Mas quando você vê todo dia, você caminha, você faz as coisas juntos, você trabalha, estuda, come, dorme, tudo junto com aquela pessoa, você já desenvolve uma intimidade. E certamente aqueles discípulos já conheciam Jesus, e Jesus sabia que ele era conhecido pelos discípulos. Tanto que ele fala, está na hora do estágio 1. Vão de 2 em 2 pregar o evangelho. E quando Jesus fala assim, se alguém não quiser receber, certamente Jesus estava falando de algo que iria acontecer. Parece uma fala condicional, se talvez, porventura, duvidar, não. Jesus está falando assim, se é quase quando acontecer, porque certamente as pessoas vão rejeitar. Jesus tinha acabado de ser rejeitado pelos seus, pela sua própria aldeia, pelos seus familiares, por aqueles que o conheciam desde criança. Jesus aproveita esse momento para falar assim, vão, e quando isso acontecer com vocês, segue. Por quê? Porque ainda tem muita gente para ouvir essa mensagem. Jesus muito bem resolvido, sendo caçoado, rejeitado, a galera não crendo que Jesus podia fazer o que ele estava fazendo. Isso que é interessante de nós observarmos nesse texto. Você vai ver que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres a não ser curar os enfermos. Para nós, esse resto que Jesus fala, ou que Marcos relata, já seria um avivamento. Mas Jesus, só devo fazer isso aqui. A gente já estaria rodando, falando, meu Deus, o avivamento chegou, olha só, o careca criou cabelo, a gente levantou os enfermos e tal. Jesus falou, eu só consegui fazer isso. E ele muito bem resolvido, ele fala assim, vamos cumprir a missão. Essa intimidade que vocês têm acessado, ela dá a vocês também uma missão, não só um propósito, mas uma missão também. Vamos em frente. E ele começa com o estágio 1, como eu disse.
O que ele faz? Ele manda eles de 2 em 2. Quantos eram os apóstolos? À época ainda, discípulos, 12. Mas muitos outros caminhavam junto. Então é provável que aqui sejam aí pouco mais de 100 pessoas que Jesus enviou de duplinhas. Não eram só os 12 discípulos aqui. Tinham ali uma galera de uns 100, 120 que acompanhavam Jesus mais próximo. E claro, daí tinha as multidões e tal. Mas ele mandou de 2 em 2, ele fazia aquelas duplas, que se você já foi em alguma ação do Basileia, você já viu acontecer. O líder do Basileia, o Tiago ou o Natan, ele chega, põe alguém mais experiente, alguém mais seguro, alguém já mais versado nisso, junto com alguém que está vindo pela primeira vez, nem sabe direito o que vai acontecer. E aí vão. Aí dispersa, da praça sai para os estabelecimentos, vai para o tubo de ônibus, vai atrás das pessoas que estão andando rápido, achando que você vai assaltar, né? A mulher põe a bolsa embaixo do braço, começa a andar rápido, e 2 adolescentes indo atrás, 2 jovens indo atrás, ela pensa, meu Deus, vai me assaltar. Alguns de vocês já passaram por essa experiência. Por que a gente manda de 2 em 2? A Bíblia, ela fala desse tipo de relação, de 2 caminharem na mesma direção e juntos. A Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1. Por quê? Porque quando um cai, o outro levanta. A senha é para ser compartilhada, mas você não precisa pôr o mundo nas suas costas e achar que é tudo responsabilidade sua. Você pode fazer isso de uma forma que o seu coração se sinta seguro e desafiado ao mesmo tempo. Porque quando você está fazendo alguma coisa com mais alguém, você se sente mais seguro, mas você também se sente mais desafiado. Por exemplo, academia. Quando você vai para a academia sozinho, rapidinho você desanima. É ou não é? Tem ninguém para te cobrar, você não vai faltar com ninguém, mensalidade foi você que pagou. O dono da academia provavelmente está torcendo para você não ir, porque é assim que funciona a academia de rede. Eles querem que você pague a mensalidade e fique em casa. É verdade, mas quando vocês estão em 2 ou 2, parece que você fica mais assíduo, é ou não é verdade? É verdade. Uma pessoa encoraja a outra, você acorda de manhã, aquele friozinho, você fala, hoje eu não vou para a academia. Aí a outra pessoa te manda mensagem, amiga, eu estou aqui na frente, cadê você? Rapidinho você pula, põe a roupa de academia e corre para lá. Mesma coisa, Jesus está fazendo com os discípulos. Ele os está encorajando. E ele compreende o coração humano aqui. Você vê, Jesus não exige que a nossa primeira ação de compartilhar a boa nova seja subir no palácio ali do Planalto ou lá do presidente e no microfone para uma emissora nacional compartilhar o evangelho. Calma, não é assim que começa. Jesus, ele viabiliza, desafiando o nosso coração enquanto ele nos deixa seguros. E é por isso que ele manda de 2 em 2, e ele começa o ministério assim. Então, se você nunca desenvolveu esse lugar de compartilhar, de anunciar as boas novas, você precisa fazer isso, mas você não precisa se arriscar de uma forma que você não vai conseguir fazer, que você vai sair frustrado, que você vai sair envergonhado. Não, chama alguém para te ajudar nisso. Caminhe junto, preste conta um para o outro. Faça isso de uma forma estratégica, como Jesus fez com seus discípulos. Mas veja agora o que Jesus fala lá em Marcos capítulo 16. Estamos no Marcos capítulo 6, passa 10 capítulos para frente, no finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Olha o que Jesus diz agora, no final, depois de ter ressuscitado, depois de ter passado pela cruz, antes, claro, né? Daí ressuscitou, ele se manifesta, ele fala com os discípulos, ele diz assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Olha a diferença do que Jesus fala em Marcos capítulo 6 e o que Jesus fala em Marcos capítulo 16. Vocês notaram?
vão nas aldeias vizinhas, de 2 em 2, pregam o evangelho. Agora, no final do ministério, Jesus vira para os discípulos e fala assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Você já deve saber, ou ter ouvido falar, ou ter lido na Bíblia, que os discípulos, eles não eram homens letrados, homens cheios de dons e capacidades e habilidades, eles não tinham diploma, eles tinham até uma fala bastante marcada por um coloquialismo. Sabe aquela pessoa que fala bem simples, bem do jeito povão? Era o jeito que as pessoas estavam acostumadas a ouvir os discípulos falarem. Tanto que quando Pedro, lá em Atos, se levanta para pregar, e ele prega assim, prega para valer mesmo, as pessoas ficam assim: mano, não é o cara que andava com Jesus? Falava tudo torto. Puxava o R igual o paranaense. Torto. Como é que ele está falando desse jeito agora? Eles ficam admirados com a eloquência de Pedro e com a propriedade com que ele ministra aquele sermão rápido, fundamentado nas Escrituras, fundamentado naquilo que eles tinham ouvido de Jesus e explicitamente movido por aquilo que eles tinham recebido do Espírito Santo. Mas você vê Pedro claramente diferente do Pedro que estava lá no início. O Pedro que eles estavam acostumados a ouvir. Os discípulos eram todos mais ou menos como Pedro. Talvez um ou outro fosse um pouquinho mais... O Judas provavelmente era o cara que falava melhor, tá? Era o cara mais preparado, era um dos mais velhos, junto com Pedro. Ele sabia matemática, por isso que cuidava das finanças. O ponto aqui não é a capacidade, mas assim, a forma como os discípulos falavam era uma forma bem regionalizada, assim, simples. E agora eles estão diante de Jesus, ouvindo, para que eles vão por todo o mundo. Eles não falavam outras línguas. Eles não tinham cidadania romana, que era o império que predominava naquela época. Olha aí a gente pensando no Império Romano todo dia. Eles tinham verdadeiras limitações. E Jesus olhou no olho deles, glorificado, e fala: cara, vai por todo o mundo. Sabe o que acontece? É que muitas vezes, ao nos convertermos, nós esperamos que Jesus comece por essa última chamada antes de subir. A gente quer que Jesus nos dê uma missão de ir para a África, uma missão de ter um grande ministério, de subir aos púlpitos. A gente quer que Jesus fale para a gente ir para um país da Europa, de preferência, fazer missão, claro, mas antigamente o charme era ir para a África, ou para o Oriente Médio, um negócio grande, complexo, de preferência transcultural. E a gente está lá: nossa, Jesus, me envia e tal. Mas a questão é que tem gente na aldeia vizinha que ainda não ouviu o Evangelho. E você aí falando um crentez torto, igual a gente fala, ainda não está pronto para ir anunciar em outras nações e por todo o mundo a toda criatura. Primeiro, eu e você precisamos começar por onde Jesus aponta que é o nosso começo. E onde que Jesus aponta o começo para que nós compartilhemos o Evangelho? Vizinhança, proximidades, ambientes e pessoas em que nós vamos ter algum tipo de segurança, ainda que desafiados. Isso é a fórmula do sucesso para que as pessoas se convertam? Não. Jesus não está dizendo que todo mundo que está perto de você vai se converter. Mas Ele está dizendo que todo mundo que está perto de você precisa ouvir o Evangelho antes de você querer grandes ministérios. Antes dessa intimidade com Deus te projetar para fora. Antes dessa intimidade com Deus te colocar em lugares de evidência. Mas eu sei que tem muito jovem falando: eis-me aqui, é a minha vez de mudar o mundo. E você vai, mas primeiro começa mudando a vida, o mundo da pessoa que está próxima a você. Você não vai compartilhar a senha, não vai compartilhar a notícia desse acesso ao lugar de intimidade com Deus,
colocando placa no poste, porque isso não é coisa de crente. Claro que eu não estou falando de forma literal do poste. Estou falando do teu Instagram, das tuas redes sociais. Começa falando com quem está perto. Por que que você não vai só colocar no Instagram que Jesus vai voltar, ou que as pessoas têm que se converter e se arrepender? Por que que você não vai anunciar como uma propaganda na televisão? Por que que você não escreve placas e pendura nos outdoors pela cidade? Por que que não é assim que Jesus fez com que os discípulos anunciassem o Evangelho? Porque você está indo anunciar acerca de um relacionamento que foi restaurado. E não de um Deus distante, que não é pessoal. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Pai amoroso, que se manifestou no Filho encarnado, derramou o seu Espírito, para que nós tivéssemos acesso novamente ao lugar de intimidade. E é através dos relacionamentos que eu anuncio o meu relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Porque é sobre uma relação que foi restaurada. Não é só sobre a notícia de um Deus distante que um dia vai voltar e vai julgar para que todo mundo se arrependa, ainda que isso seja totalmente verdade. Mas a verdade é um pouco mais ampla do que isso. É um pai que se manifesta num lugar de intimidade quando o filho se dobra e ora. Sabe por quê que você precisa começar a anunciar esse relacionamento? É porque a maioria das pessoas ao seu redor não estão preocupadas se Jesus vai voltar ou não, se o mundo vai acabar ou não. Elas estão preocupadas se a dor delas vai sumir, se a angústia do coração delas tem algum sentido, se a vida delas tem algum propósito e se o tempo delas aqui na terra vai servir de alguma coisa. A maioria das pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo e padecendo desses maus. E não do se o mundo vai acabar ou se Jesus vai voltar. Porque nós que somos a igreja esperamos Jesus voltar. Mas quem não é igreja ainda não está esperando. E a primeira coisa que você precisa oferecer a quem tem sede é a água. E as pessoas estão sedentas de intimidade com Deus. Porque o coração do homem é fome. O coração do homem é sede. Nós costumamos dizer que nós temos fome e nós temos sede. Não, o nosso coração não tem fome e não tem sede. O nosso coração é fome e é sede de algo muito específico que você tem acesso à intimidade com Deus. E para você compartilhar essa notícia, você vai precisar se aproximar das pessoas e através dos relacionamentos desenvolver o anúncio do Evangelho. Para que aqueles que estiverem próximos a você e crerem, se arrependerem e quiserem, eles sejam salvos, batizados, incluídos no corpo de Jesus. Eu já disse isso aqui algumas vezes, eu quero insistir. Você sabe por que que Deus não escreveu nas nuvens, Jesus é o Senhor? E por que que Ele não remodelou as montanhas para que estivesse escrito na terra que Jesus vai voltar? Sabe por que que Ele confiou a nós, a sua igreja? Sabe por que que Ele escolheu eu e você para compartilharmos essa senha, esse acesso com as pessoas? É porque o nosso Deus é um Deus pessoal. E Ele diz que quem vê o Filho, vê o Pai. As outras religiões, principalmente as orientais, elas falam sobre deuses puramente transcendentes, imanentes, que estão o quê? Na matéria. Eles estão dentro da criação. O sol é um Deus, o mar é outro Deus. O raio é outro Deus. Mas não são deuses pessoais. São energias vazias de pessoalidade. Mas o nosso coração não está procurando uma energia vazia. O nosso coração tem fome e tem sede de estar com o Pai.
E é por isso que, para anunciarmos o Evangelho, nós precisamos partir da intimidade com Deus. Anunciar àqueles que temos relacionamento. Para que uma hora, sim, Deus vai te mostrar o teu ministério grandioso, poderoso para as nações, para toda criatura. Tem gente que vai pregar o Evangelho para cachorro. Ah, Vanessa Rio está, eis-me aqui, Senhor. Mas comece por quem está perto. E para isso, para te ajudar com isso, André, você pode projetar, por favor, aquela ação do 333? Atitude 333. Pastor Daniel lançou isso no domingo passado para as células, e eu gostaria que todos nós estivéssemos engajados nisso. Veja, 333. Você vai orar por 3 amigos. Quantos amigos? 3. Muito bem. 3 vezes ao dia, durante 3 semanas. 3, 3, 3. Por quem que você vai orar, meu amigo? 3 amigos. Não é para você orar para Osama Bin Laden se converter, ele já morreu. Não é para você orar para o Biden se converter, não é isso, meu irmão. É para você orar por amigo, gente que você está próximo, tem um relacionamento, você tem acesso, a pessoa vai te ouvir, nem que seja para te dizer assim, não, obrigado. Mas uma pessoa de relacionamento. Você vai orar por 3 pessoas assim. Se você não tiver 3 para orar, me procura no final do culto, eu vou te emprestar algumas. Mas você vai pensar em 3 pessoas para você orar 3 vezes por dia. Como que você separa o seu dia? Você separa em 4 estados, né? 4 períodos: manhã, tarde, noite e madrugada. Você não vai orar por ele de madrugada, se você não quiser. Mas de manhã, de tarde e de noite você vai. Você faz quantas refeições por dia? 3? Pronto. 1 em cada refeição. Senhor, obrigado por esse alimento. E em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo vá e convença o fulano, convença ele lá, ministra o coração dele, tal, porque eu vou anunciar. Você vai fazer isso por 3 semanas. E daqui 3 semanas, agora já são 2 na verdade, mas até os dias... até o dia 25 de outubro, você vai só orar. Você não vai mandar mensagem, você não vai mandar WhatsApp de madrugada falando, estou orando por você, varão. Não, você só vai orar. E nesse ambiente de oração, nessa atitude de oração, você vai amar essa pessoa com o amor de Jesus. Porque um dos maiores impedimentos para nós anunciarmos o Evangelho aos nossos amigos é porque, de fato, nós não os amamos o suficiente. Porque se você está conformado com o seu amigo ir para o inferno, você não o ama o suficiente. Pode ser que você o ame um pouco, mas o suficiente ainda não. Mas você vai orar por esses 3 amigos 3 vezes ao dia, até o dia 25 de outubro. E depois nós vamos ter uma outra orientação. O que vai acontecer nesse período de oração? As pessoas vão se converter? Não. Mas o seu coração vai se converter à missão de anunciarmos o Evangelho. Então, enquanto você ora pelas pessoas, pelos seus amigos, quem vai estar se convertendo não é o seu amigo, é você, sou eu. Primeira coisa a se converter é o nosso coração. Para anunciarmos desse Evangelho que restaura a intimidade, que sacia a nossa sede, que nos alimenta, que nos dá propósito, sentido, nos dá uma missão. Fique em pé aí no seu lugar. Quem aqui já pensou em pelo menos um amigo? Levanta o dedo assim, ó. Faz um amigo. Você já pensou no segundo, faz o 2 aqui. Se você só pensou em um, fica no 1. Se você já pensou no terceiro, estica o terceiro assim. Agora de olhos fechados.
Comece a orar por essas pessoas agora, em nome de Jesus. Peça para que Jesus te dê os olhos dele, para que você consiga olhar para essas pessoas com o amor dele. Peça para que ele te dê o coração dele, para que você possa amá-las com o amor de Jesus. Visualize essas pessoas rendidas aos pés de Jesus. Comece a orar agora. Fala, Jesus, se revela para ele e me usa para isso. Me dá ousadia porque eu sou medroso. Me dá coragem porque eu tenho timidez. Me ensina porque eu não sou versado para falar. Mas me reveste de poder e autoridade, como o Senhor revestiu os discípulos. Você que nos acompanha de casa, faça isso também. Comece a orar por 3 amigos agora. E anote em algum lugar. Os presentes, se você já terminou de orar, pega o seu celular agora. Ou alguma coisa para anotar na capa da sua Bíblia, enfim. Você precisa anotar, manda no grupo que só tem você no WhatsApp. Orar por ele e ela, ou ela, ele, enfim, vai daquilo que você entendeu no seu coração. Seja prático agora. Pega o teu celular, manda esses nomes para alguém que vai te ajudar nesses dias. A lembrar de orar, vai te ajudar a não desistir, a não esquecer. Então, você mandou para você mesmo, agora você vai mandar para alguém. Faça isso, pega o teu celular de novo e manda uma mensagem. Assim, ó, por exemplo, o Heron vai mandar para a Dineia o nome de 3 amigos. E a Dineia vai mandar para o Heron o nome de 3 amigos. Porque nós vamos de 2 em 2 nessa missão. Não faça isso sozinho. Mande para alguém que você sabe que vai te ajudar a lembrar. Alguém que vai te perguntar no dia 25. E aí, você orou pelos teus 3 amigos? Manda para o teu líder de célula, manda para o teu amigo, para o teu cônjuge, sei lá. Manda para alguém que vai caminhar com você, que vai junto com você nessa missão. Para o teu namorado, namorada, para o cara do louvor. Não, para mim não. Para mim não, por favor. Manda para o Igor pode. Mas manda para alguém. Porque a gente vai de 2 em 2. E aqui é para você entender assim, tá, mas o Jeff vai terminar a série de mensagens em intimidade, mandando a gente ir e anunciar o Evangelho. Foi como Jesus terminou o ministério dele também. Toda intimidade verdadeira nos expulsa do lugar de conforto para anunciarmos as boas novas. A palavra da moda é equibalo. Saiam da minha presença e anunciem o Evangelho. Saiam do secreto e vão para as praças. Saiam do quarto fechado e vão para as escolas e universidades. Vai, vaza, mano. Eu sei que a sua expectativa acerca de uma série de intimidade era terminar aqui na frente todo mundo babando, chorando pela glória de Deus, mas o Espírito Santo me direcionou dessa forma durante a semana. Eu também queria estar aqui no chão babando. Mas hoje não. Hoje não. Hoje é eis-me aqui, mas envia-me a mim. Hoje é dia de ir, não é o dia de ficar. Mas você vai ter aí 2 semanas para se preparar até o dia 25 de outubro. Preparar o seu coração.
em oração. E para nós encerrarmos, eu quero sim fazer um momento diferente. Quem aqui jejuou pelo menos uma vez, ou durante esse período, nem que tenha sido um dia, mas ou todos os dias, você abriu mão de algo, porque naquela primeira mensagem nós convocamos. Quem aqui fez um tipo de jejum? Deixe o seu lugar, venha até aqui à frente, se coloque de joelhos diante do Senhor e apresente o seu jejum ao Senhor e fala por que você fez esse jejum. Se você não estava aqui quando eu chamei para fazer o jejum, tá tudo bem, não se sinta constrangido. Se você nem lembrou ou não quis, não precisa ficar constrangido. Você pode até se sentar por um instante agora. Se você fez jejum de algo, ou algum tempo, ou o tempo todo. Muitas pessoas argumentam, muitos crentes argumentam, que hoje em dia a disciplina do jejum não é necessária, ela está obsoleta. Ou seja, ela perdeu o seu uso, o seu propósito. Eu não creio assim, eu creio o oposto. Porque quando os discípulos de João Batista olhavam para os discípulos de Jesus, eles ficavam um pouco indignados, ficaram tão indignados ao ponto de ir e perguntar para Jesus: olha, por que os teus discípulos comem e bebem, enquanto que os discípulos de João Batista estão jejuando? E aí Jesus fala assim: olha, é porque eles estão com um noivo, mas uma hora o noivo vai, e aí eles vão começar a jejuar. E aí eu te pergunto, o noivo já voltou? Não. O nosso jejum, primeiro motivo para nós fazermos um jejum sempre é: eu tenho fome, eu tenho sede da presença de Deus. Eu aguardo com ardente expectativa o retorno do noivo, o retorno do meu Senhor. O jejum é uma prática que prega para a nossa carne que nós não estamos conformados com esse mundo desse jeito. Nós temos a expectativa de um reino vindouro se estabelecendo para a glória de Deus. Mas esse jejum que pregou para você que o noivo ainda não voltou, que as nações ainda não se renderam a Jesus, agora precisa se transformar num anúncio, numa mensagem, no Evangelho sendo compartilhado. Você fazer jejum só para ficar mais crente não adianta. Você precisa também transformar o que você pregou para você numa pregação para os outros. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você ore agora, entregando esse jejum, falando: Senhor, eu entendi, mas agora eu quero saciar a fome e a sede daqueles que estão desesperados por Ti. Eis-me aqui, envia-me a mim. Faz de mim um anunciador do Teu Evangelho, um proclamador da verdade, alguém que compartilha a boa nova. Fala para Jesus agora. Se você que está no seu lugar também deseja fazer essa oração, ainda que não tenha feito o jejum, está tudo bem. Você pode fazer. Isso não te desabilita de forma alguma. Você pode orar, falar assim: Senhor, me envia. Senhor, me usa. Senhor, manifesta a Tua glória através de mim, para que os meus amigos e aquelas pessoas que estão próximas a mim saibam que o Senhor está vivo e que o Senhor reina. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos, porque não há outro nome pelo qual devamos pregar, senão o nome de Jesus. Por isso, nessa noite, nesse final de série, nos expulsa
do lugar da intimidade, do lugar secreto, do lugar de culto, com uma missão para cumprir. Ainda que de 2 em 2, mas com toda a autoridade para expulsar espíritos imundos, para curar enfermos, para anunciar as boas novas, como o Senhor fez com os teus discípulos. Não nos deixa ficar no lugar de conforto. Não nos deixa ficar no lugar de aconchego só. Que toda vez que deitarmos a cabeça no teu peito, escutarmos as batidas do teu coração, o discernimento de que o coração anseia e clama pela vida daqueles que estão perdidos. E nos faz ansiar e clamar pela vida deles também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode ficar em pé? Você que está aqui na frente. Na verdade, você pode voltar para o seu lugar. Pode se assentar rapidinho. Nós encerramos a mensagem, encerramos a série. Senta aí rapidinho, vai lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha bem aqui para mim. Você entendeu a série Intimidade? Se sim, levanta a mão para eu ver. Você entendeu? Então, se eu te perguntar agora no final do culto, o que eu ministrei na série Intimidade, você vai saber me responder? Você vai saber passar pelos quatro pontos centrais? Falar do acesso irrestrito, eu imito quem eu conheço, pecado da religiosidade e sobre a senha compartilhada? Sabe? Básico, assim, não precisa repetir minhas palavras, mas você sabe. Isso é o mais importante para mim. Mais importante do que você sair daqui falando assim, nossa, que culto, uau, e amanhã você não lembrar, para mim é importante que você saiba reproduzir aquilo que nós ministramos aqui. Então, eu queria lançar também um desafio para você ir com calma, não precisa correr. Mas revisite as mensagens da série. Vai demorar até a gente lançar a segunda temporada do Intimidade. Pensa, a gente pregou em 2020 o Profetas, a gente só vai pregar agora em 2023. Vai demorar para a gente lançar a segunda parte. Então, revisite, anote, memorize. Por que é tão importante? Porque você saber reproduzir aquilo que foi ministrado vai te dar mais segurança para você compartilhar com as pessoas que estão próximas a você o Evangelho. Então, se você entendeu, aprofunde e compartilhe. Porque nossa intimidade com Deus não foi feita para ser vivida apenas num lugar de autopreservação. Nós fomos enviados por Jesus, como igreja, a um lugar cheio de lobos, como ovelhas. Mas Ele vai conosco. E Ele nos dá autoridade para anunciar esse Evangelho. Amém? Então tá bom. Estão satisfeitos? Fechamos aqui a série Intimidade? Então, muito bem. Semana que vem, nós vamos dar início à série Profetas do século 21. Se você não sabe o que é isso, você precisa perguntar para alguém que ouviu a série. Você vai ver que essa série provavelmente vai te bagunçar. Sabe aquele irmão mais velho que chega no irmão mais novo e dá aquela bagunçada no cabelo, na cara, vira a camiseta do avesso? Mais ou menos isso que vai acontecer com você. Mas eu creio que vai ser mais um tempo de glória nesse ambiente de culto nos nossos sábados, amém? Fique em pé para nós encerrarmos o nosso culto. Se você ainda precisa fazer a sua inscrição para o retiro, ou fazer o pagamento, procure ou a Carol ou a Camila, agora no final do culto. Último mês, estamos aí há 1 mês e 3 dias do nosso retiro. Só glória. Pré-retiro vai ser sensacional, teremos uma banda de fora, um pregador de fora, vamos fazer a ceia. Aquela ceia, não é a ceia do copinho não, tá? Quando você toma a ceia do copinho, fala a verdade.
O suco nem chega no final da língua. Não, ali você vai ter um copão de suco, você vai ter um pão legal, a gente vai fazer aquela ceia de novo, que a gente fez lá em fevereiro. Você ceia mesmo, os modelos bíblicos, não nos modelos batistas. Mas, gente, antes de orar, olha aqui para mim. Quem aqui já assistiu o filme O Som da Liberdade? Quase todo mundo. Não, boa parte. Você que assistiu, você assistiria de novo? Sim? Não sabe? E se for de graça? Tá. Se você tem o interesse de nós fecharmos uma sala de cinema para o Holy, de graça aqui, ó, na faixa, você não vai pagar seu ingresso. Você vai procurar a Carol e quem estiver ajudando a Carol. Então, assim, para o retiro, só a Camila, tá? A Carol vai ficar exclusiva para isso. Você vai procurar a Carol hoje. E aí, semana que vem, eu vou falar de novo e a gente fecha a lista para a gente procurar a sala de cinema, fechar e fazer esse evento, beleza? Pode ser? Mas eu preciso que você dê o nome e se você tem algum amigo que, sei lá, está na viagem ou que não veio hoje, que você acha que vai também, algum amigo não crente, quero levar minha mãe, pode pôr na lista. Mas tem que fazer isso hoje, beleza? Me ajuda? Pode ser? Vamos movimentar isso? Vamos fazer acontecer? Cadê a Carol Bretas? Bretas, cola na guaita lá para você ajudar ela com isso também. Então, coloca a mão assim para a gente fechar o nosso culto, como quem recebe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, que a comunhão e a intimidade do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, seja sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, hoje e até que Ele retorne para nos buscar. Amém. Amém?